Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês, nessa paróquia, casa de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Esperança. Foi título de Nossa Senhora que o Brasil conheceu pela primeira vez. Então, vamos colocar desde já, nesses primeiros momentos dessa manhã, tudo isso debaixo do manto sagrado de Nossa Senhora. E o assunto é política. Política e fé. O que é que um padre vem falar de política? Primeira coisa, deixar bem claro que eu não vim falar de política partidária, não vim falar de nenhum partido e não vim falar de nenhum candidato. Nessa realidade, dessa movimentação que está acontecendo no estado de São Paulo, de fé e política, os leigos, vocês, é que partem para a missão política de se engajar em partidos, de entrar em partidos, de se apresentar como candidatos, de fazer uma militância para a eleição de alguém. Essa não é a minha missão. A minha missão é de pai espiritual. E é nesta condição de pai espiritual que eu gostaria de falar para vocês. Depois, a parte que vocês vão fazer, né, de pedir votos, apresentar candidatos, etc. Isso é com vocês. E por que é necessária a intervenção de um sacerdote nesse campo? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, o diabo fez muito bem o trabalho dele. Ele faz a tarefa de casa direitinho, a gente que não faz. O diabo soube fazer a tarefa de casa dele. O que é que o diabo fez? Ele colocou na política a pecha de que a política é uma coisa suja. Política não é para gente decente. Política é para corruptos. Política é para gente imoral. Política é para gente que não presta. Então, quem é de bem, quem é de Deus, quem tem espiritualidade, quem é temente a Deus, não se mete em política, porque política é coisa de gente imoral, é de gente que não presta. Quem foi que colocou essa convicção na nossa cabeça? Foi Deus? Não, foi o diabo. Por quê? Porque o diabo, colocando essa convicção na nossa cabeça, imediatamente já nos põe diante da seguinte situação: está tudo dominado. Porque os bons não vão entrar na política. A política não presta. Então quem entra na política? Os maus. Está tudo dominado, acabou. Então a política está na mão dos pagãos. Está na mão de quem tem mentalidade pagã. Pode ser que o sujeito seja até batizado. Pode ser que ele seja até um católico de IBGE. Você sabe o que é católico de IBGE? Católico de IBGE é aquele que quando chega o censo do IBGE na sua casa, aí o marido está lá respondendo o censo do IBGE, chega lá, religião, aí o marido grita, a mulher está na cozinha: ô mulher, qual que é a nossa religião mesmo? Católica! Ah, é católico. Esse é o católico do IBGE. Entendeu? Gente, católico do IBGE está cheio. Mas católico de verdade, na política, cadê? Está entendendo? Onde é que está? Está difícil de achar. Estou dizendo que não tem, é difícil. Por quê? Porque o diabo fez o trabalho dele. Nós mesmos, eu tenho certeza de que muitos de vocês já fizeram um juramento terrível na vida de vocês, que eu nunca vou entrar em política. Eu não me meto em política.
certeza que você já disse isso. Só que acontece o seguinte: quem tem mentalidade pagã está dominando, e quem tem a mentalidade cristã está de lado. O nosso país é um país esmagadoramente cristão, eminentemente cristão. O nosso país é um país de cristãos, mas os cristãos não ditam o rumo do nosso país. Quem é que está dando rumo para o nosso país? É gente com mentalidade pagã. Agora eu vou descrever para vocês qual é a diferença entre a mentalidade pagã e a mentalidade cristã, e o que é que ser cristão faz de diferente na política. Porque tem gente que não entende isso também. Ah, não, mas nós estamos no Estado laico. Estando no Estado laico, a religião não tem nada a ver com a política. Deixa eu explicar para você o que é que a religião tem a ver com a política. Como é que o pagão vê o mundo? Existem dois grandes inimigos do homem. Um inimigo físico, chamado a morte, e um inimigo moral, chamado maldade. Esses dois inimigos são dois inimigos que, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos lutar contra eles. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos nos esforçar contra eles, mas não tem problema, não se preocupe, eles sempre levam a melhor. Ou seja, nós podemos lutar a vida inteira contra a morte, a última batalha ela vence. Nós podemos lutar a vida inteira por fazer justiça no combate contra a maldade, mas a maldade está sempre aí. Então, o pagão, ele vê isso, e nós cristãos também temos isso. Nesse sentido, nós somos iguais. Todo mundo vê essa dificuldade. Todo mundo vê essa dificuldade. Quer ver? Você tomou café hoje de manhã? Quem tomou café aqui? Levanta a mão dele. Tudo bem. Por que você tomou café? Você não quer morrer de fome. É isso? É simples. Por que vocês estão tão agasalhadinhos assim? Né? Porque estão com frio, porque vocês não querem pegar uma pneumonia dupla e morrer, não é isso? Se eu não estivesse dentro da igreja, eu estava com o meu chapéuzinho na cabeça. Eu sinto um frio lascado na cabeça. Então, por que a gente se agasalha? Porque não quer ficar doente. Nós estamos lutando contra a morte. Eu ontem à noite, antes de dormir, tomei um remedinho. Eu tenho que rebater a possibilidade de uma gripe, porque vocês sabem que eu sou do Mato Grosso, lá do Cuiabá, onde a gente frita ovo no asfalto, e tão quente que é, ele vinha aqui para esses 10 graus. Em São Paulo não está fácil, não. Então tem que evitar. Por que nós estamos fazendo isso? Para evitar a morte. Acontece o seguinte: você luta a vida inteira contra a morte. A última batalha ela vence. Tem alguém aqui que não vai morrer? Olha, para ser objetivo, teologicamente falando, tem uma hipótese da gente morrer. Tem uma possibilidade da gente morrer. É Jesus voltar antes. Entendeu? Mas essa possibilidade a gente não tem que contar com ela, né? Porque também ela equivale à morte, né? Porque acabou esse mundo. Tudo bem. O importante, gente, é notar o seguinte: nós vamos morrer. O cristão sabe disso e o pagão sabe disso. Só que o cristão tem uma novidade. O cristão sabe que uma vez na história da humanidade aconteceu um negócio. Teve um homem chamado Jesus de Nazaré que morreu. E a morte o devorou, mas ela não foi capaz de contê-lo. Ele era maior do que a morte e ele explodiu a morte desde dentro, vencendo e ressuscitando. Aconteceu um evento na história único, extraordinário, maravilhoso. A vida venceu a morte. Amém? Amém. Com a ressurreição de Jesus, a vida venceu a morte. E nós sabemos, nós temos prometido para nós uma vitória assim. Nós sabemos que no fim dos tempos, quando a gente morre, nossa alma vai para junto de Deus,
E já entra na glória do céu, na vida eterna. Mas no fim dos tempos, os nossos corpos também irão ressuscitar. E nós iremos entrar gloriosos, corpo e alma, na glória de Deus. Essa é a vida verdadeira, a vida que vale a pena ser vivida. Essa vida está prometida para nós. Já o pagão não tem essa esperança. O pagão não pensa que ele vai vencer a morte. O pagão sabe que ele só tem essa vida. Então o pagão, ele pode começar a vida política dele muito generoso, né? Você vai lá, o cara, né, é um político que está lutando pelos trabalhadores, lutando pelos pobres, lutando pelo social. Acontece o seguinte, quando ele vai ficando mais velho, deixa eu usar uma expressão, para que me permita usar uma expressão meio chula. Desculpa, eu sou meio confuso, meio boquirroto. Quando a água vai batendo na bunda, entendeu? O cara tem que aprender a nadar. Então, o que acontece? O cara vai lutando pelo social, não sei o que, etc e tal. Chega a uma altura do campeonato que ele diz: e eu como é que eu fico? E eu como é que eu fico? E procura o quinhão dele. Procura juntar o dinheirinho dele, a vida boa, sombra e água fresca. Esse é o fenômeno dos nossos políticos, que começam com o social, no sindicato, nos palanques, lutando pelos direitos dos pobres, e hoje são multimilionários. Eu não preciso dizer nomes aqui não, né? Eu não vou dizer nome. Mas tem gente que começou pobre, marré. Hoje é rico de maré descido, entendeu? Está entendendo? Por quê? Porque o sujeito é pagão. Ele diz que ele é católico, mas é pagão. Por quê? Porque não acredita, né? Teve até político que declarou isso. Não tem esse negócio de ficar esperando o céu, não. Eu quero é aqui. Ele disse isso. Agora nós, católicos, nós cremos que vale a pena dar a vida. E dar a vida até o fim. Sabe por quê? Porque essa vida aqui é uma vida com V minúsculo. É uma vidinha. Porque depois a vida de verdade vem no céu. Então vejam como isso muda a vida de um político. Se o político é católico, temente a Deus, se um político sabe que ele está correndo o risco de arder no fogo do inferno, isso muda a política, sim ou não? Muda. Se o político sabe que ele um dia vai morrer e vai prestar contas diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se aproximar do trono da graça e vai pedir contas. Vai pedir contas da sua vida e da sua atuação política. Isso muda a vida de um político, amém? Amém. Agora, se o cara só tem essa vida, ele não vai prestar conta para ninguém. Ele se doou, agora chega e vê como é que eu fico. Então vejam como a religião muda totalmente a visão da política. O Estado é laico, mas o político não pode ser laico. O Estado é laico, mas o político tem que ter religião, tem que temer a Deus. Tem que saber que um dia ele vai prestar contas a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso muda totalmente a vida de um político. Agora deixa eu dizer, eu vou ser bem anti-ecumênico. Eu nunca disse isso daqui, o deputado Reinaldo Augusto ouviu isso pela primeira vez. Não adianta ter esperança em evangélico e protestante. Os protestantes estão até tendo uma boa atuação. E graças a Deus são os protestantes que estão mais ou menos salvando o nosso país. Porque se até agora nós estamos barrando esse negócio de casamento gay, de aborto, não sei o quê, grande parte nós devemos aos protestantes. Mas deixa eu dizer uma coisa, protestantes também não é esperança total não, sabe por quê?
Porque eles sabem que eles vão ser julgados pela fé e não pelas obras, então eles podem também. Eu estou sendo sincero com vocês, velho. Eles mesmos dizem isso, eu não sou salvo pelas obras. Então quer dizer que as obras que ele fizer, gente, pode ter também, sabe, como é a carne, o pecado, né? As tendências, né? As tendências pecaminosas, não é isso? Está entendendo? Então, não adianta muito ter esperança em protestantes. Nós temos que ter católico, mas católico, entendeu? Católico de terço da mão, de joelho no chão, de comunhão diária, de fidelidade ao Papa. Nós temos que ter católico roxo, entendeu? Católico radical. Mas Padre Paulo, eu sempre ouvi falar. Eu sempre me disseram que esse Padre Paulo Ricardo é muito radical. Pois é, acontece o seguinte, no mundo atual a gente só pode ser radicalmente ruim, radicalmente corrupto, radicalmente sem vergonha, radicalmente prostituto, mas radicalmente católico não pode. O que é isso? Que estupidez é essa? Tem que ser católico mesmo, pai. Sem vergonha. Eu sou católico sem vergonha. Então, gente, vejam, um político católico muda completamente a visão da política. Porque ele sabe que ele prestará contas a Deus pelas suas obras. Você está entendendo? Então, por isso, nós católicos temos que entrar na política. Porque senão, gente, a maldade vai continuar imperando. Eu falei que tem a morte, mas tem também a maldade, que é uma outra coisa. Gente, deixa eu falar bem claro, não tem justiça nesse mundo. Aqui nesse mundo a gente luta, mas está sempre brotando. A injustiça, ela brota feito cogumelo na grama, sem pai nem mãe, um negócio assim, né? Vai brotando. Quem de nós já não teve a triste experiência de depender de um tribunal de justiça? De esperar a justiça desse mundo. Vem esse negócio? É uma maluquice. Justiça nesse mundo tem assim, ó, mais ou menos. A gente luta. Ora, o pagão sabe disso. O pagão sabe que a maldade não será vencida, então por isso o pagão não espera que ele vai vencer a maldade. Ele não espera uma vitória. Então olha só como a mentalidade pagã influencia o nosso mundo e a nossa vida, a nossa sociedade. Quer ver? A sua família, seus filhos na escola, o que é que eles estão aprendendo? O que é que eles aprendem na escola? Eles aprendem na escola que, olha, você é um menino, mas você tem que decidir se você vai gostar de menina ou se você vai gostar de menino. Não é isso que ensinam na escola. Por quê? Porque na mentalidade pagã, o mal é inevitável. Então, a safadeza é inevitável. Desculpa a palavra. A sacanagem é inevitável. Então, eles vão e colocam na mão dos nossos filhos, adolescentes, camisinhas. Vai lá um funcionário do Ministério da Saúde na sala de aula com um pênis de plástico enorme. Isso aqui não é piada. É a desgraçada verdade do nosso país. Vai na sala de aula com um pênis de plástico enorme, coloca uma camisinha gigante para ensinar a criança a colocar camisinha no pênis e entrega a camisinha na mão de cada um. Eu pergunto se isso não é incitação ao sexo precoce. O nosso país, segundo uma pesquisa da Unesco e da Unicef, é o país onde se perde a virgindade mais cedo no planeta. Por quê? Porque quem está governando esse país cristão são pagãos. É gente de mentalidade pagã. É um país cristão. O Brasil é um país ainda eminentemente conservador nos seus valores cristãos. O brasileiro
embora nossas famílias estejam um desastre, mas o brasileiro ainda acredita na família. Embora nós estejamos num mundo materialista, o brasileiro ainda é religioso, substancialmente religioso. Ainda somos maioria, mas por pouco tempo, porque os pagãos estão educando os nossos filhos para serem pagãos. Agora veja, eu não tenho nada contra os pagãos, eu tenho contra a mentalidade pagã. O pagão, uma vez que ele tem a mentalidade pagã, ele vai pensar de forma pagã. É um trem que entrou num trilho e ele vai seguir aquele trilho, ele vai embora. Já que não existe vida depois da morte, ele vai aproveitar essa vida. Já que a maldade não pode ser combatida, ele vai tolerar a maldade. Entendeu? Então, com isso, aborto, droga, violência, vai ser sempre um negócio que não vai dar para conter, porque a mentalidade é essa. Enquanto nós cristãos, nós cremos que houve um acontecimento na história em que o injusto foi condenado. O justo foi condenado injustamente. O justo foi condenado injustamente e este justo, ao terceiro dia, venceu, porque Deus fez justiça com a ressurreição de Cristo. Amém? Amém. É isso que nós cremos. Então, o que é que nós cristãos esperamos da política? Nós cristãos na política esperamos aquilo que diz o nosso amigo Joseph Ratzinger. Já ouviram falar desse rapaz? Joseph Ratzinger, quando ele era cardeal, ele deu uma entrevista ao Le Figaro francês e o jornal francês perguntou para ele: qual é o projeto social que a Igreja Católica tem? O cardeal Ratzinger respondeu assim: nós, católicos, não cremos em utopias. Nós não cremos que nós vamos ser capazes de fazer um mundo maravilhoso aqui nesse planeta. Nós não cremos que nós vamos ter aqui uma terra sem males. Nós não cremos que nós vamos ter aqui um paraíso terrestre. Nós não cremos que nós vamos ter aqui uma sociedade sem classes, onde reinará a paz, a justiça, a fraternidade. Nós não cremos nisso. O jornalista ficou boquiaberto, assim como você está com a boca aberta ouvindo isso. Nós não cremos. Não, nós não cremos. O que é que nós cremos? Nós cremos que nós teremos, esperamos isso, que nós podemos ter força moral para combater a maldade até o último dia de nossa vida. Combater a maldade dentro de nós, porque ela está dentro de nós, e combater a maldade fora de nós até o último dia, porque a maldade vai estar sempre aí. Enquanto esse mundo for mundo, a maldade estará aí, gente. Então não adianta. Eu não estou aqui para prometer para vocês um paraíso. Eu não estou aqui para dizer a vocês: gente, vamos entrar num projeto político porque nós vamos entrar numa terra sem males. Vamos entrar num projeto político porque nós vamos implantar o reino de Deus aqui nessa terra através da política. Vamos entrar num projeto político porque nós vamos ser o Otto Borogodó. Não estou prometendo nada disso para vocês. O que eu estou prometendo para vocês, neste mundo aqui, é sangue, suor e lágrimas. Luta. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Mas quando nós tivermos lutado bastante, um dia chegará o nosso dia e nós vamos chegar diante do trono da graça e nosso Senhor vai nos receber, vai enxugar as nossas lágrimas e vai dizer: eia, servo bom e fiel, entra para o repouso prometido e preparado para ti. É somente isso que eu estou prometendo. Aqui, muita luta e um pedaço de paraíso depois. É isso que eu estou prometendo. Por quê? Porque nós seremos julgados. Você será julgado pela sua inércia, pelo seu ócio, pela sua covardia, pela sua inação. Você é leigo e o sacerdócio do leigo está no palanque político. O sacerdócio do leigo está na luta política. O sacerdócio do leigo está aí. Não espere que eu faça isso, porque eu não vou fazer. Não é a minha vocação. Minha vocação é brigar no outro campo. Eu, como diretor espiritual deste instituto,
que o deputado Reinaldo Augusto está começando. Eu aceitei ser diretor espiritual desse instituto por uma razão muito simples. Eu não aceito ser diretor espiritual de qualquer coisa. Muitos movimentos, muitas comunidades disseram: o Padre Paulo queria que se eu fosse diretor espiritual, vai Padre Paulo não sei o quê. Não, eu não tenho tempo, não posso, não é minha praia. Mas eu aceitei ser diretor espiritual desse instituto, porque eu estou vendo que está começando aqui algo de novo no nosso país. E a esperança de Deus se acendeu no estado de São Paulo. Eu não sou paulista e não moro em São Paulo, não nasci em São Paulo, então não sou suspeito, posso dizer. São Paulo recebeu uma vocação divina. O estado de São Paulo recebeu uma vocação divina e é a locomotiva desse país. É a locomotiva desse país, por enquanto, economicamente. Mas precisa ser agora a locomotiva espiritual desse país. Está começando em São Paulo. Está começando em São Paulo algo de extraordinário. Algo que nunca visto antes. Uma grande esperança. Esperança de quê? Esperança de luta. Está entendendo? Porque até agora nós estamos só apanhando. Católico nesse país tem direito de apanhar e ficar quieto. Entendeu? Meu pai me ensinou que mesmo que você apanhe, meu filho, bata um pouco também. Entendeu? Então a nossa luta, nós temos que bater também. Nós temos que fazer alguma coisa. Os nossos filhos, o nosso país é uma tragédia. São 50 mil mortes por ano. Nós temos 2 guerras no Iraque por ano. E ninguém faz nada. Os maus estão tomando conta, porque os bons são pusilânimes, porque os bons são covardes. Quando é que nós vamos tomar conta daquilo que é nosso? Quando é que nós vamos entregar nas mãos de Deus e de Nossa Senhora aquilo que lhes pertence? Porque nós estamos na terra da Santa Cruz, e essa terra pertence não a Satanás, mas à cruz vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que nós vamos entregar nas mãos de Nossa Senhora da Esperança? A Nossa Senhora que veio com Cabral na prova. Quando é que nós vamos entregar nas mãos de Nossa Senhora da Esperança a terra da Santa Cruz? Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Mas isso depende de nós. Eu e os padres somos diretores espirituais. Somos animadores espirituais, porque para nós padres, o que interessa é que político tem alma. Nós queremos só salvar a alma do político. E salvando a alma do político, nós estamos fazendo um bem imenso à sociedade inteira. Porque um político temente a Deus faz um bem para a sociedade. Entendeu? Então, um político que tenha um padre, que seja seu confessor, que seja seu diretor espiritual, que diga: seu desgraçado, vai arder no fogo do inferno. Esse político tendo um padre, esse padre está fazendo o maior bem que ele podia fazer para a sociedade inteira, ficando fora do palanque. Está entendendo? Então, ninguém vem dizer que o Padre Paulo veio aqui fazer campanha política, que não vim. Eu vim aqui evangelizar você e acordar você com o fato que você tem que entrar numa militância política. E se você não tem vocação para ser candidato, trate todo, sebo nas canelas e começar a andar de porta em porta e fique voto. Porque é o único jeito que a gente vai ter de retomar alguma posição nesse país. Deus abençoe vocês. Amém.